Om Hara. Continuemos a sua trilha de questões teóricas da formação de um terapeuta tântrico. Antes de falar dos angas do Tantra, das partes do Tantra, conforme eu terminei a última aula, eu quero que você veja a imagem desse livro, que é a imagem número 55 das que eu tenho aqui, que é um livro que se chama Shiva e Dionísio, que é a visão do Dionísio grego da tradição shivaísta. Esse é um livro que eu recomendo muito a você, da editora Martins Fontes, que é uma editora que só publica bons textos. Existem alguns livros de Tantra que são muito alquímicos, porque o Tantra é muito ritualístico, muito. Você pega uma estátua de Ganesha ou de Shiva, passa manteiga, que é ghee, coloca flores, se ajoelha, reza vários mantras, faz vários mantras e orações. É isso que o Osho propôs de tirar lá nos anos 70, toda essa ritualística que nós vamos usar na massoterapia. E esse livro ele consegue ser de uma profundidade ímpar sem entrar tanto na ritualística. Inclusive fala de Nyasa, que é um ritual chamado de apalpação, que é um ritual onde nós colocamos cinzas nas pessoas, elas são banhadas por cinzas, e essas cinzas acabam fazendo o papel da iniciação. É como se ela morresse em vida. É um ritual belíssimo, eu passei por esse ritual de colocar cinzas. Você vai ter uma iniciação dentro dessa formação. Você vai saber quem são meus mestres, o mestre dos meus mestres. Você vai ter uma árvore do Tantra, que é uma árvore que nós vemos em várias escolas orientais. E eu tive essa iniciação de colocar as cinzas. Alguns alunos muito destacados, assim, que realmente querem seguir a trilha tântrica, nós fazemos esse ritual. Eu digo alguns porque uma formação de um terapeuta tântrico não quer dizer que você seja um tântrico, não quer dizer que você seja obrigado a seguir o Tantra. Isso seria uma conversão espiritual, que é algo que eu não faço, Mas você pode desejar aprofundar muito após a formação comigo, porque eu vou te dar a iniciação, o parampará, que seria, como se fala na gíria, a cereja do bolo do Tantra. E aí, já iniciado, você continua a tua jornada no Tantra, pesquisando, lendo e quem sabe, como eu disse, indo para a Índia, se tornar um instrutor de yoga. Mas vamos para a próxima imagem, 56. Então, aqui nós temos os angas do Tantra. O primeiro anga é o contato com a natureza. Mesmo num ambiente, num consultório, que no teu caso tem que ser um lugar lindíssimo, de um bom gosto ímpar, o Tantra, como está ligado a essa busca do divino pelo Eros. O Eros é buscar, o livro anteriormente fala isso, Dionísio. A ideia do Eros é buscar Deus pela beleza. Então, por isso que você vê que essa palavra erótico é muito mal utilizada. Buscar Deus na beleza. Essa é a ideia de Eros, buscar Deus na harmonia das formas. Então, o teu consultório tem que ser lindo e tem que ter esse trabalho de fogo, ou seja, por vezes velas, que representa Surya, que é a luz, a terra, que são alguns cristais. Quem sabe em algum momento você possa ter um consultório com um quintal, você atenda num quintal que tenha muitas flores, ou num jardim de inverno. Tem o ar está ligado à perfumaria. Você vai ter algumas aulas comigo sobre perfume, sobre aromaterapia tântrica, que é muito diferente da ocidental. E o trabalho com água, que são os mantras, que são as músicas. O tântrico ele escolhe músicas a dedo. Ele faz uma seleção musical quando ele vai fazer um atendimento, que é uma escolha precisa, escolhendo as músicas adequadas para cada atendimento. Como o mestre Jung diz, isso dentro da psicanálise junguiana, um terapeuta ele cria um processo terapêutico diferente para cada paciente. Ele tem essa forma de lidar. E você tântrico também, como você vai ter várias massagens, por exemplo, você vai ter uma massagem xamânica,
que de uns anos para cá eu tenho dado, uma massagem xamânica que vem da tradição Nat, que é a tradição tribal tântrica, uma massagem que usa cristais, que usa limpezas, que usa tinturas de limpeza, massagem muito bonita, muito abençoada. Você vai aprender isso comigo. Você vai aprender o toque da borboleta, que essa sim atua no emocional de forma a equilibrar o emocional. Mas sempre interiormente tem uma ideia de fogo, terra, ar e água. O fogo é a ação do terapeuta. A terra é a segurança do terapeuta. O ar é uma mente boa. O tântrico ele é muito culto. Eu já te falei isso, vou insistir. Quem pratica o Tantra tem uma cultura diferenciada. E por último, a água, que é o sentimento também, de acolher, de ser gentil com a pessoa que você vai atender. Aí, trazendo um pouco os elementos do yoga, quando você toca alguém como terapeuta, massoterapeuta tântrico, o teu toque é um mudra, é um gesto sagrado, um gesto divino. Então também nós vamos aprender vários gestuais que vêm do Tantra, vários movimentos, posturas com as mãos, porque cada vez que você toca, essas posturas têm um significado de karanyasa. Karanyasa é uma identificação com o gesto. Por exemplo, esse gesto assim é Shiva Mudra, um dos nomes. Mudra é gesto, e é o gesto de Shiva. Então, antes de um atendimento, se você une a mão ou as mãos assim, você se identifica com a tradição shivaísta de milhares de anos, com a egrégora tântrica, que é uma egrégora que quem é iniciado tem essa egrégora por trás, como no candomblé, tem uma tradição por trás dos orixás, como no catolicismo, que João Batista iniciou Jesus, que iniciou Pedro, que iniciou Bento, que vai indo, é o batismo, que coloca você dentro de uma linhagem. Você é na Rosa Cruz, na maçonaria, mas do Tantra de uma antiguidade, essa linhagem tem um axé muito especial. Depois, na próxima imagem, nós temos o puja. Puja é uma oferenda de energia. Todo atendimento do Tantra ele tem uma atitude mental de visualizar cores, é uma cromoterapia diferenciada, não é uma cromoterapia de jogar a luz vermelha na região sexual, no chakra, no Muladhara chakra, presta bem atenção nos nomes. Então, existe uma cromoterapia diferenciada, a utilização das cores, que nós mentalizamos essas cores nas pessoas que eu vou estar atendendo. Atitudes de visualização, que é o que no Ocidente chama de visualização criativa. O Tântrico trabalha com isso, não só no atendimento, mas no dia a dia também. Porque angas, acabei que eu não falei, angas são partes. Como se fosse a primeira parte, fogo, terra, ar e água. Segunda, mudra, que é o gesto. Terceira, puja, que é oferecer energia. Como aqui nós dois estamos oferecendo uma energia de amor. Depois nós temos também a respiração consciente, que se chama pranayama, saber respirar. O yoga tem 80 exercícios respiratórios. Você vai conhecer alguns, principalmente porque às vezes nós atendemos alguém e essa pessoa que eu estou atendendo, ela não tem uma respiração adequada. Então, no Tantra, nós vamos observar isso, a respiração adequada. E existe exercício para ter mais energia, outros respiratórios, outro para relaxar, outro antes de um atendimento, outro depois de um atendimento. Existe pranayamas para energizar a água, energizar uma planta, enfim, vários exercícios respiratórios. Depois o mantra, que eu dou muita importância. Você vai aprender um sem número de mantras para acalmar, como um que é assim: Bhajonitai Gurahareshan Japahare Krishna Hare Ram. Ou mantras como, por exemplo, o mais
tântrico de todos os mantras, que são sons, que é Jai Guru Shiva Guru Hare Guru Ran Jagat Guru Param Guru Sat Guru Shan Om Adi Guru Advaita Guru Ananda Guru Om Chichi Guru Chigana Guru Chinmaya Guru Om. Então você vai conhecer o Spotravada Pan, que é a ciência do verbo, a ciência do som. Eu vou ter oportunidade de compartilhar isso contigo, mais de uma centena de mantras, para você tanto utilizar numa sala, num aparelho de som, mas principalmente para em um atendimento você estar o tempo inteiro mantrificando. Porque quando você atende alguém como terapeuta tântrico, é como se você estivesse fazendo uma yoga interior. No Tibete se fala muito isso, um yoga interior. Você, terapeuta, está fazendo mantra, está fazendo os fechos corporais, está fazendo gestos com as mãos. Eu, quando atendia, eu era fascinado por atender com a massagem tântrica. Logo que o Levi Leonel me apresentou, uau! E aqui nós temos a figura do Ram Dass, que é um mestre de mantra. Os mantras dele, do Ram Dass, são muito adequados para você utilizar. Na imagem 61, nós temos 2 livros de mantra da minha autoria. Então eu quero que você saiba que eu não sou um curioso em relação a mantra. Eu pesquisei, os livros foram lidos por grandes yogis, inclusive acharyas, que são mestres de yoga, não que se intitulam mestres, mas mestres de verdade. Então é algo que eu quero compartilhar contigo. Na Índia, quando fala-se assim, o que é Tantra? Tantra é mantra e yantra. Mantra é o som e yantra são esses símbolos. Não exatamente esse, alguns parecidos que eu vou mostrar para vocês já já. Esses são mandalás. Minha casa é cheia de mandalás. Mandalás são figuras que estão associadas às vezes com animais, com divindades, como aqui tem aquela é a tara branca, essa daqui é a tara verde, se eu não me engano, eu estou sem meu óculos. Então nós vamos trabalhar com símbolos que são yantras e mantras, e isso tem uma relação muito íntima com o Tantra, os símbolos e os sons. Na próxima imagem aqui está um yantra, que é Kali Yantra, é um dos Kalis Yantras, que foi desenhado por um mestre chamado Harish Johari. E é interessante que ele coloca o triângulo para cima. Eu sempre me perguntei por quê. Mas ele é um baita mestre, então ele deve usar o triângulo para cima e para baixo, o triângulo do meio. O triângulo para cima é Shiva, é o masculino. O triângulo para baixo é Shakti, o feminino. Então eu vou dar essa aula para vocês porque por vezes você indica alguns yantras, você indica alguns mandalás para o teu cliente levar para casa. Olha que tipo de terapeuta que você está sendo. Essa é a minha intenção. Terapeuta dedicado, disciplinado, que respeita a tradição, que respeita a mim. Um terapeuta que em sala de aula é um modelo de impecabilidade. Tudo isso é o Tantra. E as pessoas que seguem esse caminho que eu estou te dando, que eu estou compartilhando contigo, os clientes correm para o teu consultório, eles correm para lá. Correm para lá. Okay? Você que vai até o fim, que vai ganhar uma faixa preta no final da tua formação. O terapeuta faixa preta, o que vai até o fim. Na imagem 63, 63ª, nós temos as posturas corporais, porque o tanto que ele pode acordar e fazer uma saudação ao sol, Surya Namaskar, que você vai aprender. Eu vou ensinar para você uma prática de yoga muito elaborada para o teu dia a dia, porque nós temos que ter a coluna muito bem trabalhada, muito bem alinhada, os nossos chakras estimulados também. E é importante que você me cobre, que você me faça perguntas. Eu adoro uma boa pergunta, adoro uma boa pergunta. Eu digo que tem muitas pessoas que vêm fazer formação comigo que se incomodam, às vezes, de eu citar livros, citar textos, falar da Índia, porque querem algo mais banalizado. Infelizmente, eu já tive alguns alunos de Tantra muito superficiais, de uma superficialidade ímpar. Nós chamamos de pessoas que têm baixa profundidade psicológica, não tem conteúdo, infelizmente. E tem alunos como você,
que tem conteúdo, que tem profundidade psicológica, que quer cada vez mais entrar nessa tradição, mergulhar nessa tradição, ok? Então, o asana são as posturas físicas. Aqui é a Juliana de novo, fazendo yoga, posturas físicas e psicofísicas, que às vezes que mexe mais com o nosso psiquismo, com a nossa alma. O Tantra também tem, como eu disse anteriormente, meditações muito elaboradas, muito. Meditações de olhar um no olho do outro, de olhar para a chama da vela, de fazer danças sagradas, a massagem xamânica tântrica que eu vou te ensinar, que é uma massagem muito meditativa. Então vocês vão ter essas práticas de meditação, como por exemplo na próxima imagem, que é o giro tântrico. Aqui eu estou lá em Visconde de Mauá, eu sou o que está atrás, fazendo uma prática de giro tântrico, que é um movimento circular, que logo nas primeiras aulas dessa formação você já vai estar conhecendo o que é esse giro tântrico, que é chamado de Chakra Puja, que tem uma série de mantras, uma série de práticas. Quando eu comecei a falar de Tantra, na primeira viagem para a Índia, que eu trouxe esse Chakra Puja para o Brasil, e até tem agora... vai aparecer a capa de uma revista aqui. Foi a primeira revista que falou do Tantra no Brasil, que era a revista Planeta, muito conceituada nos anos 80, 90. E hoje o que eu vejo de pessoas ensinando o giro tântrico, mas nunca citam quem me ensinou, nem a mim. Então, se você faz isso, na minha visão, você nunca vai ser um terapeuta extraordinário, nunca. Se a gente não tem uma gratidão, eu vou mostrar quem me ensinou o giro tântrico já. E quando você pegar um livro meu, não é que eu sou bonzão, não é isso, é uma questão de educação. Você citar as pessoas que antecederam a você. Eu tenho alunos que têm uma energia de gratitude que é uma coisa do outro mundo, E eu vou estar mostrando para vocês o meu mestre, e esse giro tântrico agora ele foi tão modificado, eu vejo algumas pessoas fazendo, mas tão modificado, porque ele tem uma beleza, ele tem uma lógica, ele tem uma... Você olha e diz assim, uau, e ele se tornou, por vezes, não é muito praticado para chegar nessa beleza. É uma prática, né, uma meditação a dois. E Maituna é um ato de amor que nós usamos mantras, usamos perfumes, usamos massagens, usamos meditações, usamos jejuns, é um longo ato de amor, o Maituna, que eu vou estar te ensinando. Na imagem 66, a ideia do Tantra sempre é o Samadhi. Samadhi é como se fala na Índia. Aqui tem a monja Koen, que é a minha mestra de Zen Budismo. No Zen nós chamamos de Satori, que é um vislumbre da iluminação. No Tantra chama Samadhi, tem o Bidya Samadhi, o Maha Samadhi. O Bidya, às vezes você está numa massagem, tem uma experiência do divino, uma experiência de vazio, chamado também de Shunyata no Japão, do vazio. E tem o Maha Samadhi, que é essas pessoas que entram em iluminação e não voltam mais. Por que eu coloquei a monja Koen? Porque o Zen Budismo se baseia na meditação do Tantra, na meditação do Hatha Yoga, que é chamado de Dhyana. O nome foi mudando, na China virou Shan, e quando chegou no Japão virou Zazen, que é sentar dentro de um processo meditativo. Aqui eu vou citar algumas pessoas que eu gosto muito de me inspirar nas formações. Uma é o Ramana Maharshi, o Guru Shiva encarnado. Ramana pesquisou muito o Tantra, depois entrou mais para a escola Vedanta, que não trabalha muito com o corpo, ou não trabalha nada com o corpo, varia. E o Ramana, se você for na Índia, ele é um mestre unânime, e os hindus entendem de mestre. Se você chegar na Índia e falar qual é a melhor escola de samba, qual é o melhor jogador futebolístico, não entende. Qual a praia mais bonita, porque isso quem entende somos nós. Agora, se você for na Índia e falar qual é o guru dos gurus, o Maha Guru, o Maha é grande, todos vão falar de Ramana Maharshi, que tinha uma ligação com o Tantra, que fala em algum momento de Kundalini, a energia da vida, a energia libidinosa, a energia que o Tantra, outras escolas de meditação não fazem isso. O Tantra objetiva um despertar dessa Kundalini, um despertar com responsabilidade, passo a passo.
Na próxima imagem, nós temos aí o Shivananda, que foi um dos meus primeiros instrutores de yoga, lógico que eu nunca tive com ele, mas eu lia os livros de Shivananda, a ciência do pranayama, eu fazia pranayama o dia inteiro. Li outro livro, Concentração, livros extraordinários. Li um livro do Shivananda, Kundalini Yoga, que na época vinha da Argentina, da editora Kier. Aliás, ele nunca foi publicado no Brasil, que eu saiba. E o Anandaran, aqui do lado, já falecido também, que foi o meu primeiro mestre de Tantra, a me dar iniciação. Porque jamais eu iria dar aulas de Tantra, jamais, se eu não tivesse o apoio do mestre. Quando eu comecei a dar aula de Kung Fu, eu cheguei para o Paulo José da Silva, que foi meu mestre do estilo chamado Tsung Xiao. Ele me deu a faixa preta de Kung Fu depois de muito treino, muitos anos treinando com ele. E faixa preta é uma coisa, poder ensinar é outra. Aí eu falei, você permite que eu dê aulas de Kung Fu, que eu monte a minha academia? Ele falou, sim, ótimo. Anandaran, eu cheguei para ele e falei, eu posso ensinar o Tantra no Brasil? Você me dá a iniciação? Quando eu encontrei ele lá na Índia, eu tinha muito pouco tempo. E isso era muito complicado, eu tinha a passagem marcada de volta. Então o que eu fiz? Quando eu vi o Anandaran, eu me atirei aos pés dele. Estava tudo enlamaçado, o chão, mas não faz mal. Eu me atirei, fiquei ali deitado, de barriga para baixo, e ele, depois de um tempo, olhou para mim, já tinha visto, mas fez um charme, olhou para mim e falou, quem é o teu mestre? É claro que eu falei, você é meu mestre, você, Anandaran. Podia falar, estudei com esse, com aquele outro, e ia ser mandado embora imediatamente. Você chegar para um professor, para um instrutor e começar a falar o teu currículo, isso é absurdamente ridículo. E eu já fiz isso uma vez. Eu já fiz isso com o Iluminado. E o Anandaran, eu falei, você é meu mestre. E ele falou que. E aí eu sentei e comecei a fazer alguns mantras hindus. O Gayatri, o Shiva Guru, que é esse que eu fiz agora há pouco. Os mantras de Ganesha. Me deu esse start, essa intuição. Comecei a fazer e ele olhou para mim e nós começamos a conversar. Ele mandou voltar ao dia seguinte e ele me deu o Parampara, a linhagem tântrica, para mim e para minha companheira da época, que era a Gisele, de uma escola chamada Agori. Ela é tão secreta, essa escola, tão fechada, que até eu me surpreendi. Agori é uma escola bem meio anarquista, libertária do Tantra, tanto que hoje eu vou dar iniciação para você a partir de uma outra escola, não a Agori. O mestre Osho me inspira muito pelas meditações do Osho. Você vai ter nessa formação aqui as meditações do Osho que eu adaptei para cada chakra. E adaptei também consultando pessoas, avaliando, lendo Osho, depois de 30 anos de pesquisa. E o Osho foi para mim o mestre mais inteligente que já existiu. Ele tinha uma cultura inacreditável e essa capacidade de chacoalhar a todos nós discípulos, a dar umas mexidas em todos nós. Então, gratidão ao Osho. A monja Coen, claro, também uma mestre inspiradora que cobra assertividade no meu trabalho, assertividade na minha escola, na Uma Universidade. Nós estamos sempre juntos. Dalai Lama, que eu já mostrei, eu tive com ele algumas vezes e é muito bacana perceber que esse cara, o Dalai Lama, ele segue o Tantra como você. Segue o Tantra como você. Prêmio Nobel da Paz, uma das pessoas mais pacificadoras do planeta. Mais pacificadoras. O Osho, ele falava para mim e para os discípulos, forme alguns dos melhores terapeutas do planeta. O Osho dizia. O planeta está doente, o planeta precisa de terapeutas, e bons terapeutas. Bons terapeutas. Enquanto o Osho estava vivo, os terapeutas do Osho eram um espetáculo, porque tinham a supervisão dele. E o Dalai Lama disse, deixa esse mundo com mais compaixão. A função do terapeuta é isso, é acolher. Eu falo que o cartão de visita do terapeuta é o abraço dele. O cartão de visita teu como terapeuta é o teu abraço. Nós vamos aprender aqui de novo, né, a massoterapia como um ato de amor,
como uma meditação amorosa. Inclusive o próprio giro tântrico, o chakra puja, você pode usar dentro de um processo terapêutico, com muito respeito, respeitando os limites de quem está ali com você, que é esse movimento de giro que você vai ter logo aqui nas primeiras aulas comigo. E vamos saber fazer, né? Fazer os mantras de cada região do corpo, saber que horas que a mão desce. O giro tântrico não é solto, você vai fazendo qualquer movimento. Isso pode até complicar o fluxo energético do corpo, que nós chamamos de prana maya kosha, o corpo prânico, o corpo energético da pessoa. Você vai saber fazer isso direitinho. Aqui na imagem 73 também, aqui a Daniela Sumitra, que é alguém que eu amo de amor, é uma pessoa muito importante na minha vida, ela aceitou tirar essas fotos comigo, e quem vai dar aula muito aqui para você é a Larissa Ananda, que é minha companheira, e ela também vive o Tantra, teve uma experiência assim, absolutamente transformadora de Tantra, que ela inclusive ficou 10 dias sem comer e sem dormir. São aquelas pessoas que praticam muito com uma disciplina inacreditável e chega uma hora que, uau, algo de milagroso acontece. Aqui são alguns dos meus livros, na imagem 74. Eu falo isso não por ego, mas é importante, por exemplo, se eu tenho uma visão do Tantra, que eu publique. É tão engraçado, algumas pessoas têm umas visões do Tantra, publica, apresenta para uma banca, apresenta para o público, porque você não precisa concordar com um monte de coisas do Tantra. Inclusive eu mesmo nunca concordei com uma série de práticas. Nunca concordei, nunca usei, não servem para mim. Mas eu não posso dizer que o Tantra não é assim. Não é assim. Mas como não há um líder maior, assim como no yoga também não tem um líder maior, por vezes as pessoas fazem o que querem. Não é como o karatê, que tem uma associação, o aikido lá no Japão. Imagina, japonês, você mudar alguma coisa, você é expulso. Então o Tantra não tem isso. Então é importante que você tenha... Eu só comecei a falar de Tantra depois que eu tinha 40 anos de idade. Antes disso eu me recusava a falar de coisas indianas, porque eu percebi que eu não tinha nenhuma maturidade para falar sobre isso. E eu já tinha ido 3 vezes para a Índia. Sendo que uma vez eu fiquei bastante tempo, já tinha me formado em yoga, mas acreditava, às vezes a televisão me chamava, venha falar de yoga. Não falo, chama alguém melhor que eu, chama alguém mais maduro. Eu acho importante isso, você ter a humildade de saber que às vezes você não tem condição de falar de algo, mas eu vou te dar um embasamento teórico para que você possa comunicar muito bem o que você está fazendo. Na imagem 75 é um dos pontos principais do curso. Você sabe que eu valorizo muito isso, que é a ideia da iniciação. No Tantra é fundamental, isso chega a se falar o tempo inteiro, que sem iniciação não é Tantra, que sem iniciação você não está praticando a tradição. Então, dentro da visão do Tantra, é muito importante que você receba, e tem várias iniciações tântricas. Tem a Kripa Guru, que é um toque que eu faço na tua cabeça. Essa normalmente é a iniciação que eu concedo. Existem algumas mais adiantadas, que é a Maha Kripa Guru, ou até o próprio nome Diksha, que hoje tem uma corrente de imposição de mãos, de cura pelas mãos, que é lindíssima, que chama Diksha. Essa palavra Diksha é um dos nomes da iniciação do Tantra. Aliás, a palavra Diksha é Tantra, é iniciação. A tradução de Diksha é iniciação. E aí eu vou passar para vocês uma iniciação, repito, para você ter contato com a linhagem do Tantra. Ok? Então, vamos parar aqui, meia horinha de aula. Na próxima aula nós fechamos essa lição. Om Hara, saudações tântricas a ti.